Oi, eu sou o Roberto Bittencourt e esse é o Papo Aberto do Carecas de Saber. E hoje a gente vai conhecer uma nova profissão. Então, chega mais perto. Um pouco mais perto, porque hoje vai rolar química. E hoje a gente tem uma pessoa que já é conhecida de todos vocês, que é a professora Mayuí. Tudo bem, Mayuí? Tudo bem, Roberto? E aí, pessoal? Eu vou começar hoje com uma pergunta um pouco diferente do que a gente tem no nosso script. Qual que é a diferença entre um químico, um engenheiro químico e um bioquímico? Bom, vamos lá então, né? Lá na nossa faculdade de química, né, a gente até costuma brincar, falar, engenheiro químico não sabe química, né? Mas é brincadeira, viu? E isso é porque, assim, na engenharia química, claro que eles não têm a química aprofundada da maneira que a gente tem. Então, assim, eles estudam, assim, coisas semelhantes, mas entram todas as outras disciplinas também da área de engenharia que, claro, que a gente não tem. Então, o trabalho deles é mais voltado, assim, para processos, parte de indústria. Não que o químico não possa, né? Ele também vai trabalhar nisso, mas o químico também tem outras áreas aí de atuação. E o bioquímico é como se fosse um... Bugou de novo? É uma ramificação da química? É um bracinho, isso, é um bracinho da química. Então, assim, você pode ser um químico e continuar seus estudos na área de bioquímica, tá? Então, seria mais isso. Então, essa bioquímica, ela vai tratar da interface, né, da química com a biologia. Uma área muito bonita. E conta pra gente como que despertou o seu interesse pela química. Então, isso aí eu vou contar uma historinha, né? Até mais ou menos 2 semanas antes de preencher a fichinha da FUVEST, eu não sabia o que eu queria fazer. Então, assim, eu estava muito em dúvida entre fazer biologia ou fazer química. Por fim, eu acabei optando por química, vou dizer assim, 80% por causa do meu professor, porque ele era um professor excelente e eu aprendi muito, muito com ele. Mas isso é interessante, é bem diferente, porque geralmente as pessoas ou seguem uma orientação do pai ou acabam já sabendo o que vão fazer, mas um professor despertar esse interesse é novidade. É a primeira vez que a gente recebe uma pessoa que acabou acontecendo isso. Então, realmente, meus pais, assim, eles não têm áreas parecidas, né? Não tem nada a ver com química. E isso causou uma certa preocupação, né, neles, quando eu falei, eu vou fazer química, né? Aí eles falaram, mas menina, de onde você tirou isso, né? Teve alguma coisa, Mayuí, que na faculdade você falou assim, nossa, eu esperava que fosse diferente? Eu lembro que, assim, uma das coisas que eu esperava um pouquinho mais na faculdade, ela desse um pouco mais de apoio, assim, para as pessoas que quisessem fazer estágio fora da faculdade, sabe? Então, assim, a maneira com que o curso é montado, com que os horários são montados, fica muito difícil de você fazer um estágio fora. Então, a não ser que você tenha um semestre livre, você vai acabar fazendo estágio em um dos laboratórios que tem, sabe? Então, isso acaba bloqueando um pouquinho para quem quer realmente ir para a indústria e ter essa experiência na indústria. Então, isso poderia ser um pouquinho melhor, assim, acho que acabei ficando um pouco chateada. Mas eu não entendi. Como é que funciona essa... eu sempre imaginei que o estágio fosse feito em empresas. Em química não é? Tem um laboratório da faculdade que... Então, é que assim, varia assim de universidade para universidade, mas eu fiz USP Ribeirão e lá, pelo menos na época que eu fiz, né, era assim. Então era um curso integral. Justamente por causa desse horário, você não consegue sair da faculdade para fazer esse estágio fora, tá? Então, o que acontece? Dentro da própria faculdade, né, do departamento de química, tem vários laboratórios de pesquisa, onde os próprios docentes, né, eles são professores pesquisadores, então eles montam o seu laboratório, onde eles desenvolvem, né, fazem essas pesquisas. E aí tem, claro, os alunos de mestrado, doutorado, e quando você está na graduação, você vira aluno de C, né, que a gente chama de iniciação científica. Então, o aluno acaba fazendo esse estágio no laboratório. Então, só para ver se eu entendi. O professor, doutor, que está elaborando uma tese, ele chama os alunos de química para servir de braço ali, para dar embasamento para a tese que ele está montando, é isso? Então. É isso.
Tem explosão? Tem explosão. Acho que, se eu fosse fazer química, eu ia entrar em química para fazer assim, deixa eu explodir algumas coisas. Todo mundo que eu falo assim, eu sou química, todo mundo fala, você sabe fazer alguma coisa explodir? Você sabe fazer bombas? Você sabe... Essas são as perguntas, sabe? Quando a pessoa não fala, nossa, você é louca, né? Mas olha, na faculdade mesmo, não, nada explode. Só quando, assim, você faz alguma coisa muito errada. Mas muito errado, né? Na verdade, assim, no curso a gente tem, para cada uma das áreas, a gente acaba tendo uma disciplina experimental. Então, por exemplo, você completa a série das orgânicas, você vai ter química orgânica, experimental, físico-química experimental, analítica também na parte experimental. Então, assim, você tem muito laboratório, né, nesse curso. E, principalmente na parte de analítica, que tem bastante coisa mudando de cor. Realmente mudando de cor, precipitando. Então, é a parte mais bonitinha, assim, para realmente causar esse impacto, assim. Agora, o aluno que chega na faculdade falando assim, nossa, eu já vou chegar no primeiro ano, vou misturar um monte de coisa, é isso que acontece ou fica só no livro e só no último semestre, no último minuto? Então, isso, de novo, vai variar de faculdade para faculdade, tá? Então, assim, por exemplo, no meu curso, logo já do início, imagino que todos, na verdade, logo do início você já tem matéria experimental. Então, vai ser, assim, uma química geral experimental, sabe? Bem simplesinho, assim. Mas no começo do curso é até uma grande frustração, assim, para as pessoas que entram, porque você entra e fala, cadê a química, né? Não tô encontrando matéria de química, porque é matemática, né? Cálculo, atrás de física, e eu lembro que eu tive vetores e geometria analítica, uma coisa assim, sabe? Então, assim, de química mesmo, você acaba tendo química geral, um pouquinho de analítica, e espero o segundo ano chegar para chegar a mais matéria de química. Na sua faculdade, onde você estudou, você tinha que ter o seu estojinho com os vários tubos de ensaio, aquelas vidrarias todas, ou a faculdade... Não, com certeza essa é a faculdade que disponibiliza pra gente. Então, todas as vidrarias, os equipamentos, assim, que precisa utilizar. O que a gente precisa, realmente, você entra no curso, já vai atrás de comprar, jaleco, porque isso todo aluno tem que ter, a faculdade não dá, né? E... no meu caso, pelo menos, a gente teve que comprar espátula também, para poder manipular sólidos, né? Tem alguma coisa... vamos falar de alguma coisa radioativa? Não? Não, gente, não. Radioativo só lá nas industriazinhas. A gente não vai mexer com isso. Ou, né, centros de pesquisa especializados, mas na faculdade... Eu imagino que até por uma questão de segurança, né? Que Com assim, certeza. não só dos alunos, mas vai que alguém rouba lá, entra lá no meio. Goiânia, teve aquele do Césio... Césio, sim, foi, nossa, 157? foi terrível. Foi... Ou 157 é o ônibus. Aonde que um químico pode atuar? Tá. Então, olha só. O químico, ele se encaixa, gente, olha, em todos os lugares, tá? Então, assim, as indústrias, todas têm que ter um químico responsável, todas, a grande maioria. Então, por exemplo, indústria, a parte farmacêutica tem químico, parte de indústria de alimentos tem que ter químico, tintas, vernizes, toda essa parte, né, agora voltando para a indústria química, que é o mais óbvio, claro, tem que ter química. Agora, onde mais o químico se encaixa além disso? Uma parte até que nova, assim, é a química forense, né? Que... De investigação mesmo? Exatamente. Que nem o CSI, é isso? CSI, Legal. O que mais? Então, e além disso, uma área que acho super legal, super importante, né, válida hoje, é a parte de química ambiental, né, que é toda essa parte de sustentabilidade, né, tá muito em alta, com razão, né, a gente tem que tomar cuidado e tomar conta do nosso mundo, né, então o químico ambiental pode trabalhar nessa área mais voltada para o meio ambiente. O químico também pode ir para a sala de aula, né, ou também ele pode continuar na faculdade, porque aí entra aquela ideia dos laboratórios de pesquisa. Então, o que ele pode fazer? Termina a graduação, vai para o mestrado, doutorado, pós-doc, outro pós-doc e por aí vai, né? Um químico ganha bem? Ai, olha essa pergunta. Então, depende muito para que área você vai também. Para quem quer continuar na área acadêmica, né, nessa área de mestrado, doutorado, então força, porque a gente tem que ganhar bolsa de estudo,
né? Então, o que é isso? É o dinheiro, né, que o governo paga para você fazer pesquisa, para você fazer a sua pesquisa. E a gente vê que isso não é reconhecido. Então, por isso que a gente fala que, né, no Brasil a pesquisa ainda não é reconhecida. Uma pessoa que trabalha como químico, ela consegue, depois de um tempo de formado, digamos, sei lá, 10 anos, 15 anos, ter dinheiro para ter uma família? Tá, isso você quer dizer a família inteira trabalhando, né? Vamos supor 2 químicos, então, né, na família. Os 2 têm que trabalhar bastantinho, né? Assim, o que a gente acaba vendo é que você pode, sim, realmente ter carro na garagem, enfim, colocar seu filho num bom colégio e tal, mas aqui aqui que entra a questão. Os nossos amiguinhos engenheiros, né, ganham muito mais que a gente. Ela estava fazendo piadinha de engenheiro químico, mas quem ri por último ri melhor. Mayuí, olha para nossa mente, imagina que a Mayuí está ali com 17 anos. Quais palavras para a Mayuí de 17 anos ali? Quando você entra na faculdade, você vai ver que o ritmo é completamente diferente. Então, se antes você estudava no dia anterior da prova, agora você vai ter que estudar 2 semanas antes da prova, sabe? Vai ter que estudar mesmo. Então, assim, eu diria, entra já no curso com essa mentalidade e já começa a estudar no primeiro dia de aula. Porque realmente, pessoal, curso de química não é brincadeira. É lindo, mas não é brincadeira. Mayuí, obrigado por ter vindo, muito obrigado mesmo. Obrigadão. Gente, semana que vem tem mais, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha, leva essa informação para outras pessoas e a gente se vê na próxima semana. E façam química!